Essa é possivelmente uma das habilidades mais importantes de todo líder, embora muitas vezes seja talvez negligenciada ou não conduzida exatamente no timing certo ou do jeito certo. Porque é uma tarefa importante, mas muitas vezes um bocado difícil e espinhosa. Como o líder deveria dar feedbacks eficazes, Marcelo? Alexandre, eu já comparei algumas pesquisas feitas por instituições brasileiras, uma delas a própria Fundação Dom Cabral, onde também dou aula, sobre as dificuldades do líder brasileiro. E eu fiz uma meta-análise, pegando até pesquisas diferentes, e o que vem em primeiro lugar, acredita que é dar feedback, cara? Olha, Seja pela visão da própria liderança ou até do liderado, que fala que os líderes têm dificuldade de dar feedback para eles. Então, eu percebo que isso tem a ver até com o perfil do brasileiro, que talvez seja um pouco mais orientado para os relacionamentos, e principalmente quando o feedback ele é um feedback corretivo, onde você precisa orientar a pessoa por algo que ela fez de maneira não tão positiva. Lembrando que feedback não é só correção, também pode ser um feedback positivo, onde a gente vai elogiar, agradecer alguma coisa, né? Mas isso é uma dificuldade. Mas eu sempre pensei muito nisso. Eu acho que o feedback eficaz ele começa antes da conversa de feedback. A conversa de feedback ela é muito facilitada quando, antes disso, pelo menos duas coisas são cumpridas. Uma delas é a questão do que você acordou com a pessoa, o que você combinou com ela que era importante, o que você combinou de expectativa. Eu acho que é muito difícil dar feedback e você, de repente, puxar a orelha de alguém quando é um feedback corretivo, quando você não deixou claro o que você precisava, né? Então, eu acho que se a gente cumprir bem esse ritual de combinar bem com aquela pessoa, por exemplo, a integração dela, primeiro dia dela de trabalho, eu chego e deixo claro, aqui isso é importante, isso não é importante, isso é esperado, isso não é esperado, esse comportamento a gente valoriza, esse a gente não valoriza, o resultado que eu quero de você é esse, se o resultado for menos que esse, não é bom. Se você deixar isso muito bem combinado, vai ser muito mais fácil depois eu chegar em você, por exemplo, e falar, Alexandre, você não está fazendo aquilo que a gente combinou. Ou então, se for um feedback positivo, no sentido, cara, parabéns, está fazendo exatamente o melhor do que a gente combinou. Então, eu vejo que um dos fatores de dificuldade é o não combinar direito ou não combinar. É o subentender. Ah, não, já está subentendido o que se espera. E eu acho que é aí que está um grande problema. E uma outra coisa que também eu posso perceber que me faz acreditar que o bom feedback ele começa antes do feedback, é quando você tem uma clara intenção do porquê que você está dando feedback. Eu acho que isso é antes da conversa em si. Qual que é a sua intenção? A intenção é corrigir, a intenção é criticar, a intenção é orientar, a intenção é fazer a pessoa ser melhor. Isso muda tudo, cara. Porque quando eu vou para uma conversa onde eu vou te dar um feedback e a minha intenção é legitimamente de te desenvolver, de querer o seu bem, é claro que até a maneira que eu vou falar muda. Agora, se a minha visão é descarregar em você toda a minha raiva pelo seu erro, a conversa é outra. Então, eu acho que é muito mais do que uma técnica, muito mais uma análise de intenções e de clareza. Quando você tem clareza e tem uma intenção positiva, o feedback é muito melhor. Mas, claro, para a gente não fugir do assunto também das técnicas, toda vez que você vai dar um feedback, o feedback é baseado em fatos e não no julgamento de que você é assim. Toda vez que você traz fatos, toda vez que você mostra números, e toda vez que você se coloca à disposição para ajudar a pessoa a se desenvolver, e não apenas jogar nela a responsabilidade de ser diferente, eu acho que o feedback vai ser muito mais eficaz, porque as pessoas interpretam como algo, primeiro, inquestionável, porque ele é baseado em fatos, e como alguém bem intencionado, porque você quer me ajudar a desenvolver e não apenas me criticar. Acho que é por quê. legal. Eu acho, você tocou num ponto muito importante, porque eu acho que a gente brasileiro, a gente quer ser relacional e o feedback soa como uma disrupção do pacto de cordialidade, assim, né? Tem um exemplo de muitos anos atrás, para mim foi muito marcante o feedback. Eu estava na casa de um amigo, devia ter, sei lá, 14, 15 anos de idade, estava na casa de um amigo fazendo trabalho de escola, e a gente deve ter terminado o trabalho no início da noite, e aí ele chegou e falou, Alexandre, minha família vai jantar num restaurante, vamos lá junto com a gente? Eu falei, não, vamos lá junto com a gente. Eu fui jantar, era um restaurante que estava inaugurando aqui nessa cidade, e estava inaugurando sim, tinha inaugurado havia pouco tempo, né? E aí a gente sentou lá, o pai, a mãe, ele, as irmãs, e cada um pediu o seu prato, e ele pediu, o pai dele, né? Pediu também um caldo, era época de inverno, pediu um caldo. Uhum, E aí veio o dele antes, aí ele começou a tomar e falou assim, não, tá ruim isso aqui, tá ruim por A, tá ruim mais B. não gostou. Aí não gostou. Aí a mulher dele falou, deixa pra lá. Enfim.
Falou, não, deixa eu falar, não. Falou, chamou o garçom, falou, podia chamar o gerente, por favor? O gerente era o dono, né? O gerente era o dono também. E eu falei, que fazer isso? Que constrangimento, todo mundo meio constrangido na mesa ali. Ele chamou, falou, fulano, aparentemente conhecia de vista. Fulano, tudo bem? Parabéns pela casa, bonita, desejo sucesso para você, a localização muito boa, etc e tal. Queria dar um retorno para você a respeito aqui, ó, pediu caldo, ó, não veio legal, tá quase frio, eu esperava que viesse quente, tá ralo, olha aqui, falou, tá salgado, um pouco salgado, eu não lembro mais, mas me lembro que ele explicou o que estava ruim lá para ele, o gerente estava sobre, claro, desculpa, não sei o que, todo constrangido, todo mundo na mesa num constrangimento, encolhido de vergonha. Nisso que ele saiu, a mulher começou a piscar, ele, pra que fazer isso, desnecessário? Aí falou uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Eu precisava fazer isso, porque senão ele vai achar que está fazendo sucesso. Isso é a pior coisa que pode acontecer para ele. Poxa, as pessoas precisam dizer o que está acontecendo aqui dentro. Bom, eu nunca esqueci dessa frase, senão ele vai achar que está fazendo sucesso. E na cabeça dele ele estava ajudando. E ali ele fez algumas coisas muito certas. Ele foi objetivo, ele não falou assim, seu cozinheiro ineficiente. Não, este prato veio assim, assado, isso não é legal. Ele elogiou também, sua casa é bonita, bem localizada, parabéns. Não elevou a voz, foi cordial, entendeu? Foi gentil, não alterou a voz. Tem duas coisas que ele fez, talvez no ambiente corporativo não sirva. Que falou na frente de outras pessoas, no ambiente corporativo era melhor que falasse individualmente. E tem a questão do timing, que no caso dele tinha que ser naquela hora, ele não ia voltar no dia seguinte. Mas no ambiente corporativo, se for um evento emocionalmente muito conturbado, é melhor que não fale no calor das emoções. Deixa para falar no final da tarde, no dia seguinte, quando esfriou a cabeça. Não daqui a 2 meses, quando já esqueceu. Mas eu levei para minha vida toda esse ensinamento, assim, de como é importante o feedback, entendeu? Para você entender onde você pode melhorar, né? Então, eu acho que o feedback tem técnica, sim, mas o mais fundamental é o interesse genuíno em ajudar. E que não seja só um feedback, triturar a pessoa, mas que você também seja capaz de elogiar. Acho que tem uma remuneração invisível que a gente ganha, que vai muito além do salário, que é o reconhecimento por um trabalho bem feito, e isto é feedback também. Poxa, perfeito. Então, para você que é líder, fica uma dica final aí. Tem 2 tipos de feedback, talvez. Tem um feedback que é mais programado, aquele que você faz depois de um tempo, do tipo assim, um feedback anual, de avaliação de desempenho, semestral. Ele é importantíssimo porque ele é programado, tem que ser planejado, então você tem que pensar, analisar, buscar as evidências do último período. Por exemplo, se for um feedback anual, o que aconteceu ao longo do último ano e não só do último mês. E ajudar a pessoa legitimamente a melhorar, a evoluir, a fazer um plano de desenvolvimento em função dessa conversa. Lembrando que todo feedback bacana é aquele que ajuda a pessoa a ser melhor, né? E não faça com que ela saia dali pior, né? Mas tem um outro feedback que é mais pontual, que é mais espontâneo, aquele que acontece justamente por conta de alguma coisa que aconteceu. De repente, seu colaborador fez uma coisa muito legal, você não precisa esperar 1 ano para falar, você tem que chamar ele e falar, cara, continua assim. E de repente ele fez uma coisa que não é legal, espera baixar a pressão para não falar bobagem e tal. Mas chama, não espera 1 ano. Chega e fala assim, olha, aquilo que você fez ontem, aquilo que você fez hoje de manhã não é legal por causa disso. Então, esses 2 tipos de feedback, eles são essenciais. E em todos eles é importante você sempre analisar a sua intenção, como o caso que você falou, né? Ele tinha a intenção legítima de fazer com que aquele restaurante tivesse sucesso. E ele estaria ajudando falando aquilo. Então, a mesma coisa, tenha clara a sua intenção de desenvolver o outro. Mas não se esqueça, feedback é uma das principais ferramentas de desenvolvimento. Se as pessoas não sabem se estão indo bem ou se não sabem se estão indo mal, elas não terão a oportunidade de se ajustar ou de continuar fazendo aquilo que é bacana. Então, use com sabedoria o feedback. Você vai ter resultados melhores a partir das pessoas e elas também serão profissionais e pessoas melhores.